Oi, minha gente. Hoje nós vamos conversar sobre uma obra, um livro muito conhecido, né? Escrito há mais de 2000 anos, porém super indicado, né? Em várias graduações, com diferentes perspectivas, inclusive, porque ele tem uma ampla aplicabilidade. Olhem só, a arte da guerra, né? De Sun Tzu. Este livro, esta edição inclusive é belíssima, esta edição é da minha filha, não é minha, né? Mas eu peguei aqui para apresentar a vocês, é de 2018, tá vendo? Folhas douradas, né? Capa dura, essa edição é muito linda. Eu tenho outras edições ali, inclusive eu trouxe até um jogo, né? Umas cartas, são 50 questões para o autoconhecimento baseadas na obra de Sun Tzu. Veja que interessante, este é meu. São cartas, né? Depois que nós falarmos sobre o livro, eu vou tirar algumas dessas cartas para apresentar a vocês. Ele é uma caixinha e daí ele tem 50 cartas, né? Cada um tem um trecho da arte da guerra. Bem interessante, viu? Recomendo, super recomendo. Bem, mas vamos lá, no que consiste esse livro? Olha, não vou fazer resumo, né, de capítulos. Já tem várias resenhas desse livro em muitos canais excelentes, né? E também você encontra resenhas, críticas, resumos, diferentes esferas, tanto as gravações, apresentações. Recentemente eu apresentei um vídeo de um canal no YouTube para os meus alunos, eu esqueci agora o nome, o canal, mas ele todo em animações, né? Porque uma turma minha leu este livro o mês passado, minha turma de aprimoramento 2 e a do médio também, a propósito, né? Elas leram o livro Arte da Guerra e se encantaram, porque muitas vezes você acha assim, não, um livro que foi escrito há 2000 anos, né? Um livro que foi escrito já há tanto tempo e ele tem tantas, né? Só fala de guerra, não quero ouvir falar, não quero ler esse tipo de livro. Bem, minha gente, se ele falar que você não vai se arrepender, tá? Vocês não vão se arrepender de ler este livro, porque é um livro que trata de várias estratégias. Na verdade, são 13 capítulos, né? Mas em 13 capítulos, esses capítulos são baseados em 5 preceitos. Isso é bem interessante, né? Porque depois tem os desdobramentos desses preceitos básicos, né? Para que se tenha, então, as estratégias de guerra. Mas o interessante, né? O aspecto, assim, um aspecto bem peculiar deste livro é que, embora ele tenha como título A Arte da Guerra, Sun Tzu deixa claro que o importante aqui é sempre evitar a guerra, né? Ou abreviá-la, tá? Ao máximo possível. E também, né? Fala da questão de que do aspecto da surpresa. Todo o tempo ele fala dessa questão de agir com surpresa, de se prevenir, de se precaver, de conhecer o seu inimigo antes de atuar. Então, ele fala de 5 aspectos importantes, né? Vamos lá. O primeiro aspecto seria o aspecto da liderança, né? Então, da doutrinação, perdão, a liderança é o quarto. É porque a doutrinação tem muito a ver com a liderança, mas a liderança é especificamente o quarto preceito. Você tem o primeiro, que é da doutrinação. O que é a doutrinação? Segundo Sun Tzu, né? O bom líder, o general, neste caso, ele deveria mostrar para os seus soldados, porque ou em prol de que eles deveriam lutar. Então, eles deveriam compartilhar, né, doutrinar, compartilhar, fazer com que seus soldados obedeçam às ordens sem questionar, dispostos até a morrer em prol daquela guerra, né, para vencer aquela guerra, em prol daquele objetivo, vamos dizer, né? Então, não temendo nenhum perigo, como fala esta edição, né, maravilhosa que eu apresentei aqui a vocês. E aí, o segundo aspecto seria o tempo. Olha, o clima, né? Algumas traduções trazem o clima, outras trazem o tempo. Esta aqui da minha filha, de Eduarda, fala o tempo. Olha, o tempo. Como seria isso? Veja, todo soldado, até você, naturalmente, se você vai sair, né, para uma festa, para a praia, você verifica o tempo. Será que o clima está favorável ao que eu vou fazer, a minha decisão? Então imagine uma guerra. Sun Tzu disse que os soldados deveriam estar preparados e levar em conta o clima, né? O tempo, refere-se ao sol, à chuva, sol intenso, chuva intensa, o frio intenso. Então, se o tempo não está propício, se o tempo é um tempo inóspito, não seria, então,
né, adequado que o general disponibilizasse tropas, né, milhares de soldados para correrem risco ali, acabar com toda a sua tropa, acabar, né, e consequentemente perder a guerra. Só ter gastos, né, financeiros e colocar e perder o pessoal, os soldados, perder o corpo, né, ali de soldados que teria. Bem, o terceiro aspecto seria o terreno. Claro, quando você vai atuar em qualquer lugar, você tem que levar em consideração o quê? O terreno, o espaço. Você tem que saber o espaço. Como é o solo? O solo é o quê? É íngreme? É favorável? Será que ali pode ser, o terreno é perigoso? Ou é um terreno nivelado, um terreno plano? Então, Sun Tzu fala que um dos aspectos é que para se enfrentar uma guerra, né, para se vencer, seria analisar também o quê? O espaço, ou seja, o terreno. É o terceiro aspecto, né? E sempre, obviamente, agir na defensiva, sempre se preparar para o ataque, né? Porque aí um bom soldado deveria então saber como é que ele poderia avançar ou recuar, conhecendo bem o que, neste caso, o terreno. O quarto, que eu adiantei um pouquinho, né, mas ele tem muito a ver com o primeiro mesmo, é o processo da liderança. Um bom líder, ele vai realmente efetuar uma boa doutrinação. Porque a liderança tem a ver com o quê? Com as punições justas, né? Também recompensar o soldado que age bem, que toma decisões sábias, né? Que atende às ordens. Então, seria um bom líder é aquele que, até essa edição que eu tenho em mãos, ele diz assim, ó, a liderança refere-se à sabedoria e ao talento do general, né? Ou líder, responsável por haver recompensa e punições justas, além de atenção e afago, veja o termo usado, afago para os seus soldados. Claro que a gente não está falando aqui de afagar literalmente, né? Vai lá alisar o cabelo, dar aquele afago ao soldado, não seria isso. Mas a questão de tratar com reconhecer, né? Você agiu bem, parabéns, você está progredindo, você atacou na hora certa ou você recuou na hora certa, né? Bem pertinente este quarto aspecto. E ele diz também que a liderança é responsável por todo o sucesso, pelos soldados serem valentes ou não. Veja que pertinente, né? Serem decididos. Se ele sabe que tem uma boa liderança, a liderança realmente calcula todo o processo, né? Sabe bem, conhece bem o clima, conhece o solo, sabe agir, então, consequentemente, os soldados vão ter o quê? Mais disposição, porque eles sabem que estão debaixo de uma boa liderança, né? E o quinto aspecto que norteia a obra também é a questão da logística, certo? A logística ou a disciplina. Algumas traduções têm logística e outras têm disciplina. Neste daqui eu tenho a disciplina, né? O que seria então a disciplina? A disciplina estaria para a patente, né? Para a questão dos gastos, dos gastos militares, né? Suprimentos, entende? Então, toda a organização das responsabilidades no que diz respeito às graduações, então o processo de hierarquia, né? Todo esse, desculpem, todo esse processo, ele estaria para a disciplina. Então, a partir daí, minha gente, vem os desdobramentos da obra, né? São 13 capítulos, eu acho bem interessante, eu amo este livro, especialmente no que diz, no que já começa a tratar do solo, né? Porque ele fala no capítulo 11 de 9 tipos de terrenos, muito bem, muito interessante, né? O 12 ele fala ataque de fogo. E o último, que é o 13, né? Uso de espiões. É muito inteligente. É uma obra inteligível, né? Não é à toa que há mais de 2 anos que foi escrita e continua atual. Aplicada, como eu falei a vocês já, né? Aplicada a vários cursos, vários contextos. Você pode usar de que maneira em uma redação? Como é que você aplica? Porque, como eu falei, existem várias resenhas, vários resumos, né, em canais maravilhosos aqui no YouTube, mas você tem que saber utilizar em uma redação. Você sabe utilizar? Porque aqui se aplica a questão da vivência, dos problemas, né, conflitos. Um bom líder, ele tem que saber enfrentar realmente os seus conflitos, lidar de frente. Nós travamos batalhas diariamente, né? Não uma guerra no sentido literal, mas nós temos as nossas guerras. Então, como é que nós agimos diante disso? A arte da guerra se aplica, entende? A conflitos pessoais, a questão dos conflitos, até no seu relacionamento, né, interpessoal, né? Esses 5 preceitos que nós falamos aqui, esses princípios, essas orientações básicas,
elas nos ajudam sem sombra de dúvida na tomada de decisões, a como lidar com situações, né? Claro que eu vou colocar aqui meu ponto de vista em relação à obra, porque de fato ela é elogiável, né? São estratégias de se vencer uma guerra, para se vencer uma guerra. E não esqueçamos de que Sun Tzu ele fala sempre do que seria mais interessante, que seria abreviar ou evitar a guerra. Ele fala do aspecto surpresa, por isso que é tão importante conhecer o clima, o terreno, né? Saber bem, ter uma boa liderança, ter um bom planejamento, a disciplina é importante, né? Eu me refiro ao quinto aspecto, a logística, a doutrinação, os soldados terem realmente certeza de por que estão lutando, em prol de quê, por que é importante aquela batalha, né? Mas eu acredito assim, essas estratégias de esses 13 capítulos muito bem escritos, né, que se tornaram assim essenciais a qualquer curso e aplicáveis a várias áreas, várias esferas de conhecimento, ele fala muito na questão de você ganhar, né, a batalha. Você tem que ganhar de qualquer maneira. Então, você tem que estar muito bem preparado. Esse é o principal aspecto, né? Mas ele fala também de ludibriar, quando ele fala dos espiões, né? Ele fala de como manipular e usar as pessoas, né? Tem esse lado também da obra que a gente não pode desconsiderar, certo? Ele fala de agir com surpresa, de saber atacar, então muitas vezes está implícita aqui a manipulação das pessoas, especialmente no que tange aos espiões, né? Porque tem vários tipos de espiões, né? Mas, com certeza, nós temos que ter a noção também aqui, que é bem tratada aqui, né? De como se colocar no lugar dos outros, de como se comportar para ser um bom líder, né? Isso é muito importante, recomendo bastante. Eu gostaria até que vocês puderem, se quiserem, elenquem aí como é que vocês usariam esses 5 preceitos aqui de Sun Tzu em uma dissertativa. Quais os temas que eu acho que você acredita que melhor se encaixam aqui, tá? Qual seria mais aplicado aqui na sua dissertação? Qual o tema? Seria a questão de conflitos, né, interpessoais? Seria a questão de um planejamento, logística? Seria a questão do avanço, né, de melhorias no comércio, né? As relações capitalistas, vamos dizer assim, né? Benefício da população de uma forma como um todo, ou seja, a questão do aspecto, o que tange a questão de logística, de planejamento, de articulação de uma boa, vamos dizer assim, de uma boa disciplina, um bom planejamento que contemplasse a sociedade como um todo, né? São vários aspectos que eu acredito que ele se encaixa, que realmente, né, são sem dúvida, termos. Se você for procurar, você acha vários aspectos que você pode aplicar. Então, pense aí em um tema, né? Compartilhe aqui, se você quiser, nos comentários, tá? É importante. E não se esqueça de que, como, né, eu comecei a apresentar aqui, ó, essas cartas, ele diz aqui, a proposta dessa edição aqui é a seguinte, é da Matrix, né? É de William Green. E ele fala aqui, ó, a proposta desse livro aqui, né, em forma de caixinha. São 50 cartas, em cada uma tem um trecho de Arte da Guerra, seguido de uma pergunta. Você será levado a questionar seus valores para um melhor autoconhecimento e aprimoramento pessoal e profissional. Então veja que não só é uma estratégia de guerra literal, né? Eu concordo plenamente. Vou tirar aqui umas duas para nós vermos, tá? Essa aqui, olha, essa primeira ela fala: há homens valentes onde há grandes recompensas. Que recompensas você está preparado para motivar os outros ou a si mesmo? Quais são as recompensas que você está preparando, melhor dizendo, para motivar os outros ou a si mesmo? Olha aqui, ó. Certo? É esse questionamento. Esta outra diz assim: se você reforçar todos os lados, enfraquecerá todos os lados. Fazer tudo ao mesmo tempo desvia sua atenção. Vamos melhorar seu foco de atenção? Olha, tá? Isso aqui está para logística, né? Para a questão de ter foco, de considerar, de usar bem suas estratégias, né? Bem interessante. Recentemente eu fiz um trabalho, propus um trabalho aos meus alunos em que nós falamos, né? Usamos o arte da guerra, né? Como elemento argumentativo e também
um trecho de Quincas Borba, de Machado de Assis, porque Machado de Assis fala, né? Aos perdedores, ódio ou compaixão, aos vencedores, as batatas. Também falando sobre a importância da guerra. Machado, neste livro, Quincas Borba, fala sobre a importância da guerra, né? Para a preservação da vida, né? Segundo a teoria de Quincas Borba, né? Bem, mas são cenas dos próximos capítulos. No próximo capítulo, no próximo encontro, nós vamos falar de Quincas Borba, tá bom? Aí quem sabe a gente até pode ampliar esse pensamento. Mas, no momento, eu espero que vocês tenham gostado dessa abordagem, tá? O Arte da Guerra. Eu recomendo a leitura, recomendo bastante uma autoanálise, né? Porque como a proposta, né, que eu acabei até de falar para vocês, essa caixinha aqui, desse livro em caixinha, em forma de caixinha, né? Ele fala que você é levado a questionar seus valores para um autoconhecimento e aprimoramento pessoal e profissional. Então, a arte da guerra se aplica às questões pessoais, às questões profissionais e para que você tenha um autoconhecimento, veja como você está lidando, né? Como estão os seus tratos no dia a dia com os demais, como você tem agido, né? As maneiras que você deve, então, o modo que você deve proceder para ter o melhor resultado nas suas guerras diárias, né? Nas nossas guerras diárias, tá bem? Um abraço, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!